Fala minha gente, meus amigos, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre a liberação do uso de máscaras, como a gente pode ter o melhor relacionamento possível nesse cenário, que a gente sabe que tem muita gente que já era a favor da não utilização de máscaras, tem gente que já era contra. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Bom, alguns estados aqui no Brasil, alguns estados já começaram a liberar o uso de máscaras, né? Ou seja, não é mais obrigado você utilizar máscara em ambientes abertos e ambientes fechados. Boa parte já da Europa, também na América Central, já não existe essa obrigatoriedade. Alguns colegas viajaram recentemente para esses países e relataram que lá já segue meio que uma vida mais normal possível, né? Inclusive deixando de ser pandemia para ser considerado uma endemia, algo mais sob controle para a saúde pública. Então é isso, e aí a gente agora começa a ver, eu já percebo um movimento crescente aí de muita gente comemorando, e de fato é algo a ser comemorado, né? Porque significa que avançamos na guerra contra a Covid, né? Que avançamos de fato com a vacinação. Então a gente precisa refletir sobre dois aspectos, e aqui esse vídeo não é de forma alguma uma abordagem política, eu não quero trazer esse assunto, essa discussão para cá, mas uma reflexão de que quando se tornou obrigatório o uso de máscaras, né, e inclusive recomendado pela OMS, significava que a gente ainda não tinha meios científicos, né, de combater a Covid, que uma das formas de se prevenir, além da utilização de álcool em gel, né, aquela higiene toda, era a utilização das máscaras, para que evitasse o contágio, porque é uma síndrome respiratória, ela vem pelo contágio com a proximidade de outras pessoas e também em ambientes. Então é isso, então era obrigado a usar máscara por conta desses fatores. O cenário atual diz o seguinte, que com a vacinação, né, em larga escala, muita gente vacinou, primeira, segunda, terceira dose de reforço, as crianças também se vacinaram, significa que, embora recentemente a Omicron trouxe para o mundo, né, uma alta velocidade de contágio, a redução de mortes foi evidenciada por conta das vacinações. E aí trouxe esse cenário para decisão dos governos de que a gente agora já tem mais ideia do que a gente está combatendo, e que agora de fato já não é tão crítico, né? Já não é tão avassalador, continua contaminando, mas a redução de óbitos é evidente por conta da vacinação. Então esse é um ponto para a gente pensar. Por que antes era obrigado e agora, tá vendo? Não precisava de máscara. Precisava de máscara, porque não tinha vacinação, entendeu? E era sobrecarregado os hospitais, o sistema público de saúde, privado, enfim. Tá dito. Agora a gente já tem vacinação, já tem mais controle, e aí sim, com esses dados, os governantes estão tomando a decisão de liberar. E aí eu quero trazer um ponto-chave para vocês, que é a ideia desse vídeo, da gente refletir como a gente aborda, né, como a gente lida com as pessoas que fazem parte ou não do nosso círculo social, inclusive aqueles mais próximos, que são os familiares, e que eventualmente, apesar dessas decisões que são de governos, né, eventualmente não queiram retirar a máscara. Então a gente pode ter amigos, colegas, ambiente de trabalho, ambiente de estudo, em que a recomendação pode ser de continuar utilizando máscara. E embora tenha uma desobrigação legal, jurídica, da gente não medir as pessoas pela mesma régua que a gente tem. Então, cada pessoa ela lida de uma forma diferente nesse cenário. Então, estou feliz porque a gente está avançando para a volta da normalidade. Então, a retirada da máscara, por exemplo, em ambiente, né, cristão, que dá vontade de cantar, vontade de gritar, a máscara sufoca a nossa vontade daquilo. Então, agora sim, é um sentimento de liberdade. Algumas pessoas chamavam de focinheira, mas de fato é algo que impede da sua voz de ser externalizada da melhor forma possível, mas era algo que nos protegia. Então, outras pessoas, né, perderam muitos entes queridos
por conta da Covid e essas pessoas não tinham ainda vacinação. Então, ainda assim, nesse processo agora, elas ainda se sentem mais seguras em continuar utilizando máscara. Então, acho que esse é o lance que a gente precisa refletir antes da gente fazer várias críticas ao que foi, ao passado que se foi, porque o passado que se foi ainda traz muita dor para muita gente, inclusive para mim, por tudo que aconteceu da Covid. Então, antes de apertar o botão lá, sabe, de agora sim, viu, tal, saiba que as pessoas têm uma forma diferente de lidar com a dor. E o uso da máscara hoje ainda traz muita segurança, inclusive mental, para muitas pessoas saírem de casa, tá? Então, vamos fazer esse processo gradativo, gradual, sabe? Vamos fazer essa transição sem perder mais amigos, poxa, porque a gente já perdeu muitos amigos por conta dessa discussão. Eu acho que a gente precisa se reencontrar e entender que o melhor da vida que a gente pode levar ou que a gente pode deixar são as construções relacionais que a gente faz na família, nos amigos e na extensão desse círculo social que a gente convive. Ninguém consegue viver sozinho, por isso a gente precisa das outras pessoas. Eu espero que você tenha entendido esse pedido de reflexão, né? Comemore, claro, avance, mas continue tomando as devidas precauções, os devidos cuidados, porque ainda está aí, ainda contamina, né? E pode ser que você, sem saber, contamine uma pessoa que ainda não foi vacinada, que, enfim, é uma longa história, uma longa discussão, mas é isso. Aproveite, curta a vida, faça as relações, mas não critique aqueles que ainda podem estar no mesmo ambiente com você, sem máscara ou outro com máscara. O importante é a gente estar junto, saber que cada um tem as suas limitações emocionais para lidar com esse assunto. Um grande abraço e eu não posso esquecer, o pessoal sempre fala, você tem que pedir. Se você não me segue ainda, siga aqui nas redes sociais. Se tiver no YouTube, se inscreva no canal, aperta o botãozinho aqui do sininho, porque toda vez que a gente sobe um vídeo novo, você vai ser notificado para acompanhar o que a gente está falando, tá bom? Agora sim, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!